Quais são os segredos que o Vata Dosha esconde e como isso se relaciona com o yoga? Muito bem, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que é muito interessante, muito legal, que eu gosto muito, que é sobre a interação do Vata Dosha com o yoga. Onde é que esses dois conhecimentos de Ayurveda e Yoga se encontram? A gente vai falar sobre os subdoshas de Vata e a sua relação com os asanas. Para quem não me conhece, meu nome é Alfio Sampieri, eu sou médico, estudo e pratico Ayurveda e Yoga há mais de 10 anos, e eu estou aqui para falar para vocês, para a gente se aprofundar sobre esse conhecimento que é o Ayurveda e o Yoga. Então, vou colocar aqui, compartilhar com vocês os meus slides. Certo. Então, aqui a gente tem, para começar, o famoso Urdhva Dhanurasana, que é a famosa ponte. Então, essa é uma postura que ela vai trabalhar praticamente os 5 vaios, né? Os 5 subdoshas de Vata. Então, a gente vai falar sobre cada um desses subdoshas, né? Os vaios ou Vata, né? Muitas vezes a gente utiliza como sinônimo o Vata e o vento, né? Por quê? Porque Vata, ele é formado pelos elementos ar e éter, ou Akash. Então, ar ou vaio, e o éter é chamado de Akash. Se você não conhece esse conceito, né, que são elementos, se você não conhece esse conceito dos 5 elementos, eu sugiro você entrar nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que eu falo exatamente sobre esses 5 elementos, né? O primeiro elemento é o Akash, que é o éter, ou espaço, o segundo elemento é o vaio, o terceiro elemento é o fogo, depois a água, e por último, o elemento terra. Tá? Então, esses 5 elementos são os elementos que, de acordo com a Ayurveda, né, a forma que a gente entende o mundo, são os elementos que compõem esse mundo físico, esse mundo material. Tá? E Vata, ele tem o predomínio desses dois elementos, o elemento ar e o elemento éter. Ou seja, são elementos pouco densos, pouco materiais, né? São os elementos mais sutis. E por serem mais sutis, eles circulam em nosso corpo de uma forma mais livre, mais espontânea, mais rápida, que a gente consegue, algo que não ocorre com os outros doshas, a menos que estejam em estados patológicos, por exemplo, né? Então, esses 5 subdoshas do Vata, né, que a gente chama de 5 vaios, eles estão presentes em regiões específicas do nosso corpo, que a gente vai estudar no slide seguinte agora, e a gente vai correlacionar isso, né, de acordo com os asanas do yoga. Então, eu vou compartilhar para vocês aqui o próximo slide, para a gente falar exatamente sobre cada um desses subdoshas. Então, a gente tem o primeiro subdosha de Vata, que é chamado Pranavayu, ou Pranavata. Né? Então, Pranavayu é aquele responsável, né? Uma força responsável por inspirar o ar da atmosfera e levar esse ar até os pulmões. Pranavayu também vai ser aquele responsável por nos dar clareza nos sentidos, né? Por ativar os nossos sentidos, por despertar os nossos sentidos. Então, seja visão, audição, olfato, tato, paladar, todos esses sentidos que a gente tem aqui nessa região da cabeça são estimulados, são ativados pelo Pranavayu. Né? E não é à toa que a região em que o pranavayu é localizado é na cabeça. Então, essa é a principal região do pranavayu. Então, quando a gente fala de pranavayu ou pranavata, a gente está se referindo a tudo aquilo que vai entrar por cima e, muitas vezes, ir em direção ao interior do nosso corpo. Né? Então, o que quer dizer entrar por cima? Quer dizer captar. Tudo aquilo que a gente capta pela parte superior do nosso corpo, ou seja, a gente está captando através dos nossos sentidos, né? Através da visão, a gente está captando através dos olhos, está captando o olfato, captando o paladar, o tato, né? A gente está captando essas informações do ambiente e está interiorizando elas, está levando para dentro. Né? Então, a gente fala também que o movimento do pranavayu
é para dentro do nosso corpo e muitas vezes para baixo. Para baixo por quê? Porque se o prana, se o pranavayu, esse subdosha de vata é o movimento que leva o ar da atmosfera para dentro do nosso corpo, né? Então ele vai para dentro dos pulmões, ou seja, entra pela boca, desce pela traqueia, vai se distribuir pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos dos nossos pulmões e vai expandir ali dentro do nosso pulmão, né? A nossa caixa torácica vai se expandir, ou seja, o ar entrou, desceu, né? E se expandiu aqui dentro da caixa torácica. Então, ele faz exatamente esse movimento. Então, a gente fala, né, no Ayurveda que o pranavayu ele é o responsável, né, pela mente, pelos nossos sentidos, pela nossa energia, entusiasmo, né? Então, essa vontade de acordar, né, de despertar, de estudar, né, dessa alegria, né, dessa disposição, dessa energia física, né, e mental, quem faz isso é o pranavayu. Em seguida, a gente tem um outro subdosha de vata, que é o oposto dele, que é o chamado Udanavayu. Então, o Udanavayu é o contrário, né? Se Pranavayu é aquela força que se movimenta, né, de fora para dentro e para baixo, o Udanavayu, ele vai se movimentar de baixo para cima. Só que não é de baixo lá dos pés, é de baixo aqui dessa região ainda da caixa torácica. Então é da caixa torácica para fora. Ou seja, o Dhanavai vai ser o responsável pela nossa voz, né, pelo fluxo de ar de dentro dos pulmões para fora dos pulmões. Então o Dhanavai vai ser responsável pela voz, pela tosse, pelo espirro, pela expiração, né, por tudo aquilo que a gente coloca para fora, mas ele também ajuda na parte dos pensamentos, da memória, né, porque ele vai ter essa energia, esse vetor estimulando aqui a parte da cabeça, dos órgãos dos sentidos, do nosso cérebro. Então, ele também está envolvido com algumas funções mentais. Então, voz, eructação, né, o brilho na face. Então, essa energia, esse brilho na face, esse aspecto corado de vitalidade, né, de energia, de vida, né, que a gente vê no rosto, quem vai fazer isso é o Dhanavayu. Em seguida, a gente tem também o Samanavayu, que vai ser responsável pela parte digestiva, né? Então, Samanavayu é aquele responsável pelo nosso peristaltismo, ou seja, ele faz o movimento do alimento dentro do trato gastrointestinal. Ou seja, não só o estômago tem que se mexer, mas as alças intestinais têm que se contrair de forma ordenada para que o alimento se desloque ao redor do trato intestinal, né, ao redor do intestino delgado e grosso, e depois seja eliminado. Então tem que ter essa mistura ali no estômago, a mistura do alimento com as enzimas digestivas, e então depois ele ser eliminado. Né? Quem faz esse movimento é o Samanavayu. O Samanavayu também é responsável pela contração e relaxamento dos nossos esfíncteres. Por exemplo, a gente tem o esfíncter esofágico inferior, né, no final do esôfago, e o piloro no final do estômago. Então, esse esfíncter ele tem que se contrair para que o estômago consiga se mover, misturar ali a parte ácida das enzimas digestivas e misturar bem o estômago, né, sem voltar o alimento para a nossa boca e sem ir para o intestino delgado antes da hora. Então, tem um tempo, né, um momento correto para esses esfíncteres, né, abrirem e fecharem. Né, e o Samanavayu é que vai fazer isso. Samanavayu também é o responsável pela nossa fome, a nossa sede, o apetite, a nossa sensação de saciedade. Então, ele dá esse aviso, esse comando para o nosso corpo, né, para a nossa mente, para a gente saber a hora de continuar a comer, ou a hora de parar, ou a hora que a gente está com fome ou com sede. Né? Então, ele dá esse aviso também. Né? Então, esses são algumas das funções do Samanavayu. Então, percebam, a gente já está aqui no terceiro subdosha de Vata, e vocês já devem estar percebendo que todos os subdoshas estão envolvidos de alguma forma com a ideia de movimento. Tá? Porque Vata é movimento. Uma das funções principais do Vata no nosso corpo é a movimentação. Ou seja, o prana vai fazer esse movimento do ar atmosférico para dentro dos nossos pulmões. O pranavayu também vai ser aquele responsável pela deglutição, ou seja, a gente está mastigando, a gente engole o alimento. Essa deglutição, quem faz é o pranavayu, então ele vai fazer a movimentação do alimento dentro do nosso esôfago, vai fazer a movimentação do ar, vai fazer a movimentação ali da parte do transporte da informação que está externa através dos nossos órgãos do sentido,
né? Olho, bulbo olfatório, aparelho auditivo, todos esses órgãos do sentido vão estar sendo transportados, as informações estão sendo transportadas através deles, através do pranavayu. O Dhanavayu também está tendo movimento de ar de dentro dos pulmões para fora, né? Então, também ocorre outro tipo de movimento. E Samanavayu é movimento dentro do trato gastrointestinal, abrir e fechar de esfíncter, tudo isso envolve a ideia de movimento também. E o quarto subdosha do Vata é o Vyanavayu. Vyanavayu é aquele que vai fazer a circulação de sangue dentro do nosso corpo, dentro dos vasos, ou seja, a sede principal dele é aqui no coração, e do coração ele vai se espalhar para as extremidades. Então ele vai do coração para as palmas das mãos, para as plantas dos pés, para a cabeça, para os órgãos, né? Se espalha por todo o corpo. Então ele tem uma movimentação centrífuga, do centro para a periferia. Então essa é uma das funções principais do Vyanavayu. O Vyanavayu também é aquele responsável pela nossa locomoção, pelo abrir e fechar das pálpebras, né? Então ele tem essa ideia de movimento, né, de membros, de extremidades, né, do nosso corpo, né, e circulação do sangue. E por último, para finalizar, a gente tem o conceito do Apanavayu. Então, Apanavayu vai ser tudo aquilo que é eliminado por baixo e para fora do nosso corpo, ou seja, a eliminação de urina, de fezes, de flato, de sêmen, de menstruação e do feto, do bebê na hora do parto. Então, a Panavai vai ser aquilo que elimina tudo por baixo e para fora. Tá certo? Então, tem ligação ali com esses órgãos que estão abaixo do umbigo. Então, intestino, rins, bexiga, né, útero, próstata, vesícula seminal. Tá? Então, tudo aquilo que a gente elimina aqui por baixo do nosso corpo e para fora tem essa relação com o Apanavayu. Tá bem? Então, visto esses 5 subdoshas do Vata e compreendendo bem, né, as direções, os locais principais de cada um desses subdoshas, a gente vai entender agora como que a gente faz para correlacionar isso com o yoga. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma sequência de asanas, né? Asanas são as posturas do yoga, né? São essas formas como a gente coloca o nosso corpo, né? E faz esse desafio para o nosso corpo, né? E a respiração longa e profunda, que a gente chama de respiração Ujjayi. Respiração Ujjayi é aquela respiração que a gente tem aqui, ó, que a gente fecha parcialmente a glote, a gente sente uma vibração aqui quando a gente respira. A gente inspira e exala profundamente, né? Então, produzindo um som. Faz esse som profundo. Então, seja na ins ou na expiração, a gente vai produzir esse som profundo, né? Esse tipo de respiração chamada, né, de Ujjayi é uma respiração que vai aquecer o corpo, que vai ajudar a gente a acalmar a mente, acalmar os sentidos. Então, ela vai ser uma respiração que ajuda, se você está muito ansioso, se você está muito sem foco, distraído, né, para você se concentrar ali no momento presente, na sua prática de yoga. Então, quando a gente tem, por exemplo, essas posturas chamadas de Marichasana, né? Então, principalmente o Marichasana, que vai envolver aqui uma torção, Marichasana C e D, que você torce essa região central aqui do corpo. Qual é o subdosha de Vata que vocês imaginam que vai estar sendo influenciado quando a gente faz um trabalho aqui nessa região central do corpo? Se você falou Samanavayu, você acertou. Então, o Samanavayu é o principal subdosha, né, que essa postura vai estar trabalhando, né, principalmente o C e o D, tá? Além disso, aqui a gente tem outro exemplo, Salamba Sarvangasana, você coloca aqui a cabeça, os braços e estica os pés lá para cima. O que essa postura vai fazer? O que ela vai gerar? Então, essa postura, ela vai fazer o fluxo de sangue descer aqui, dos membros inferiores, em direção ao tronco e à cabeça. Então, o Vyanavayu vai estar se movendo para o centro do corpo, para a cabeça. O Dhanavayu, que é aquele que vai dos pulmões para fora, ele vai estar descendo também, o Dana vai estar descendo.
e vai estar pressionando aqui o Pranavaya que fica na cabeça. Então, por isso que nessa postura a gente sente aquela sensação, né, de uma certa pressão ali na cabeça. Então, ocorre o deslocamento, né? O Apanavaya também, ele tende a sair por baixo para fora, só que aqui, como você está invertido, a Panavaya vai tender a sair também para cá. Então, a Pana, ele tende a sair. Então, muitas vezes a pessoa solta alguns puns, né? Ela tem alguns borborigmos, alguns barulhos, né? Uma postura que vai ajudar você a ter alívio de cólica, por exemplo, né? De cólica intestinal, no caso, né? Diferente de cólica menstrual, né? Durante a menstruação, a gente não recomenda fazer essas posturas invertidas, né? Porque aí é o contrário, né? Na menstruação, ela tende, se você fizer uma invertida, tende a inverter o fluxo menstrual, né? E atrapalha esse fluxo menstrual. Mas aqui, quando a gente está falando de Apana no sentido dos gases, né? A gente está se referindo à parte intestinal, os gases intestinais, quando você faz uma invertida, ele tende a sair por cima, tá certo? Então, aqui, nessa postura, ela exemplifica de forma muito interessante. E por que também essa postura explica para a gente também por que não é interessante você comer antes de uma prática de yoga. Não, a prática de yoga não é uma atividade física convencional. Por quê? Porque você vai fazer torções como esse Marityasana D, você vai fazer posturas invertidas como o Sarvangasana. Então, se você está com o alimento, com a barriga cheia, e você faz essa postura invertida, o que vai acontecer, né? Você vai ter uma compressão do Samanavayu aqui no centro, né, e vai prejudicar a sua digestão. Ou você pode, inclusive, inverter o fluxo natural do peristaltismo e você, às vezes, sentir náusea, sentir vontade de vomitar, ou, às vezes, vomitar de fato, né, por causa de uma postura invertida. Né? Então, percebam a interação desses 5 subdoshas de Vata, como é interessante em um único asana, né? Em poucos asanas, já deu para entender esse mecanismo, como é que funciona. Então, aqui, mesma coisa, né? Shirshasana, você vai ter esse trabalho, mesma coisa, o Viana vai descer, a Pana sobe, né? Então aqui essa postura com as pernas para cá, né? Você vai ter um trabalho muito importante aqui nessa região que a gente chama de core, né? No abdômen, na coluna dorsal. Então nesse asana, quando você dobra os membros inferiores, você vai ter um trabalho importante ali do Samana Vayu. E o Dana Vayu, da mesma forma, o Dana vai comprimir aqui a região da cabeça, né? Então, essa tendência do corpo descer ali e forçar a região da cabeça, forçar a região do pranavayu, é por isso que você também tem que ter a força aqui nos ombros e nos braços para não comprimir também demais a sua região cervical. Aqui, em mais exemplos, né? Então, vejam aqui nas primeiras posturas que você tem, por exemplo, aqui no Surya Namaskar, né? Na saudação ao sol, Surya Namaskar A e B. Só de você levantar, no primeiro gesto que você faz, você levar os braços e a cabeça para cima. Esse gesto de levar os braços e a cabeça para cima, você já está fazendo, né, um estímulo do Pranavayu e do Udana. Então, muitas vezes, o Surya Namaskar, né, por essa série de movimentos, você vai inspirar, olhar para cima e levar os braços. Depois você expira e desce a cabeça, desce o tronco para baixo, exalando. Depois você inspira e olha para frente. Então, aqui, muitas vezes, então a gente já consegue, com o simples Surya Namaskar, já consegue começar a ter um impacto ali na respiração. Então, a pessoa faz ali o Surya Namaskar, fica um tempo ali respirando, 5 respirações, depois volta, olha para frente, faz a mesma coisa na volta. Então, essa postura vai ajudar muito Prana e Udana vai. Quais outras posturas? O Surya Namaskar B também vai. Trikonasana, Parsvakonasana, essas duas aqui vão também estimular. O fato de você fazer esse alongamento, olhar para cima, vai liberar também, abrir, a tendência é abrir as vias aéreas. Então, vai melhorar a sua respiração. Então, vai melhorar a prana e o dana vai. Tá? Sem falar que cada movimento que você está fazendo, cada vinyasa, cada passagem, essa movimentação dos membros, você está estimulando o Viana Vayu de toda forma. Aqui, no Prasarita Padottanasana, você está estimulando a descida ali do Udana
comprimindo mais, de forma mais suave o prana, né? Se você fizer também da forma correta, com os bandas, né? Com as contrações abdominais e na região do períneo, você está também trabalhando Apana e Samanavaya, tá? Mas principalmente aqui você vai trabalhar Udana e Pranavaya também, de uma outra forma. Então, conforme você vai praticando, conforme você vai fazendo os asanas, você vai sentindo, você consegue, se você estiver bem presente, você vai conseguir observar cada uma dessas posturas e a relação que elas têm com cada um desses subdoshas do Vata, né? E você vai perceber que certos asanas vão ter um efeito maior em certos subdoshas. Então, como eu falei, Surya Namaskar vai ter um efeito grande na região do subdosha do Pranavayu e de Udanavayu. Por isso que é tão importante, né, se você não consegue fazer uma atividade física, se você pelo menos fizer 5 Surya Namaskar A e 5 Surya Namaskar B, você já tem uma movimentação de vários subdoshas, você já vai respirar melhor, você já vai ter um pouquinho mais de conforto com o seu corpo, né? Então, mesmo que você não consiga fazer uma série inteira de yoga, eu sempre recomendo a gente conseguir fazer uns 5 Surya Namaskar A e 5 Surya Namaskar B. Já é algo que faz uma diferença grande na nossa vida. Então, aqui, continuando, né? Outros asanas que a gente tem. O Purvattanasana, esse aqui vai trabalhar também bastante essa região do Samanavayu, daqui do centro, vai trabalhar também um pouquinho do Apanavayu, do Udanavayu. Então, essas posturas, igual o Urdhva Dhanurasana, a postura da ponte que a gente falou no começo, essa postura é muito intensa, muito mais forte. Então, o Purvattanasana é como se fosse o Dhanurasana pela metade, assim, é metade do esforço que você faz da ponte. Então, na ponte aqui, no Dhanurasana, no Urdhva Dhanurasana, você vai ter o esmagamento aqui dessa região torácica, né? Você vai comprimir essa região torácica e você vai tentar expandir essa região, né? Tentar expandir o tórax, expandir os pulmões. Então, enquanto você faz isso, quando você comprime essa região torácica, você está estimulando o Vyana Vayu a fazer a movimentação do sangue para a periferia, para os membros. Então, muitas pessoas vão sentir o coração bater mais acelerado nessa postura, né? Ou vão sentir alguma palpitação, alguma coisa assim, porque você estimulou muito o Vyana Vayu nessa postura. Outro ponto, né? Você está com a cabeça também invertida. Então, da mesma forma, o Dana desce, né? O Prana vai ser levemente comprimido ali. Então, muitas vezes a respiração é um pouquinho mais difícil nessa postura. Então, você vai ter que respirar com um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de força, né? Fazendo um esforço diferente ali na caixa torácica, né? Sem falar que sempre que a gente faz uma postura invertida, né? Seja o Sarvangasana, né? Seja o Shirshasana, o Dhanurasana, você vai fazer com que as alças intestinais, né? E os órgãos, né? O fígado, o baço, o estômago, ele pese em direção aos pulmões. Então, ele vai pesar ali na região do diafragma. Se esses órgãos pesam aqui na região do diafragma, né? Então, eles vão comprimir a nossa caixa torácica, o nosso pulmão, e vai dificultar a respiração. A gente vai ter que fazer um esforço maior para fazer a inspiração. Então, esse esforço é benéfico, esse esforço vai trabalhar e vai fortalecer a musculatura do diafragma, principalmente, né? Que é o principal músculo da nossa respiração. Então, esse esforço vai ajudar muito no nosso pranavayu, e principalmente o pranavayu, né? Mas também o dhanavayu, e o Samanavayu também vai ser beneficiado, né, por esse trabalho que vai também estar, de certa forma, estimulando, né, comprimindo essa região aqui do abdômen. Tá bem? Então, percebam que diversas posturas, cada um desses asanas, você vai ter um movimento para uma direção, né? Seja dos gases, né, no caso, para o trabalho do Apanavaya. Então, aqui, por exemplo, Ubhaya Padangusthasana, né? Você tem essa postura e você tem essa outra aqui, Navasana. Essas duas posturas, você vai ter um estímulo do Apanavayu a sair, a ser liberado. Então, muitas pessoas sentem vontade de soltar pum quando faz essa postura ou de arrotar, né? Então, ele vai ter esse estímulo para os dois lados, como um V, né? Então, muitas pessoas arrotam, né? Ou
você tem a sensação, a vontade de soltar um pum. Então, vai ter estímulo para os dois lados. Para esse lado de cá é o Apana Vayu, para esse outro lado de cá é o Udana, que vai fazer essa parte do arroto. Então, mais um exemplo que a gente tem, né, dessa inter-relação muito interessante entre o Ayurveda e o Yoga, né, os subdoshas de Vata e os asanas do Yoga. Né? Aqui a gente tem também uma relação desses subdoshas de Vata com os chakras, né? Então a gente falou do Apanavayu, que é aquele que vai fazer a eliminação de tudo que tiver por baixo e para fora. Então a gente tem os dois primeiros chakras, né? O chakra básico, o Muladhara, e Swadhisthana, né? Do aparelho reprodutor. Esses dois chakras estão intimamente relacionados com a Apanavayu. Por quê? Muladhara vai fazer a eliminação, né, de fezes e flatos, né? O pum. Né? E o Swadhisthana vai eliminar sêmen, vai eliminar menstruação, né? A parte do sistema urinário está relacionada com esse chakra também, né? E da eliminação do próprio parto, né? Da eliminação do bebê. Então, esses dois primeiros chakras têm relação com a Apanavayu. Manipura Chakra, né? Esse chakra aqui, da região do plexo solar, tem relação com o Samanavayu, que é a parte digestiva que a gente falou, né? Do peristaltismo, do abrir e fechar dos esfíncteres, né? Da contração da vesícula biliar. Então, esses movimentos que tem nessa parte do trato digestivo estão relacionados com Manipura Chakra. E no centro ali do externo, né? Aqui nessa região do externo, do osso externo, tem a região do coração. Então, essa é a região do Anahata Chakra, né? Que é relacionado com o Vyanavayu. Vyanavayu, a gente falou que é aquela força, aquele movimento, aquele vetor que estimula a movimentação de substâncias, né? No caso ali o sangue, do centro para a periferia. Então, o bombeamento cardíaco, nessa contração do coração para transportar o sangue para os membros e para os nossos órgãos, né? Então, essa relação com esse chakra cardíaco. O Vishuddha Chakra, que é aqui o chakra laríngeo. Então, ele vai ter relação íntima com o Dhanavayu, que é o responsável pela nossa voz, né? Pelo ar exalado, pelo arroto, espirro, tosse. Né? Tá certo que alguns autores falam que a tosse e a exalação tem relação também com o Pranavayu. Tá? Mas muitos outros autores colocam o Dhanavayu como o principal força que vai colocar as coisas para cima e para fora. Tá bem? Então, chakra laríngeo, relação com o Dhanavayu. E por último, o Pranavayu, né, que a gente falou que é aquele responsável, né, pelo controle dos nossos órgãos do sentido, pela interação dos órgãos do sentido, né, dos 5 sentidos com a mente, que de acordo com a Ayurveda também é um sentido, é o 6º sentido da nossa mente. Então, essa interação desses sentidos com a mente, a interação com o nosso Atma, né, que é um conceito daquilo que da nossa consciência, daquilo que perpetua através do nosso ciclo de encarnações, o Ayurveda considera isso como Atma, né, ou alma, que algumas pessoas traduzem, mas que não é um termo tão apropriado pela conotação religiosa que ele carrega aqui no Ocidente também. Tá? Então, o Pranavayu vai estar relacionado com esses dois chakras, né? O chakra do terceiro olho, chamado Agnya Chakra, e o Sahasrara, que é aquele na região aqui da moleira, né? Que é aquela região mais mole quando o recém-nascido nasce, né? O topo da cabeça. Essas duas regiões estão relacionadas, né? Com funções mentais, memórias, sonhos, visões, intuições, né? Tudo isso está intimamente relacionado com o Pranavayu, tá? Então, existe essa relação também dos chakras e dos subdoshas de Vata que o Ayurveda descreve. Tá? Então, isso era o que eu queria falar hoje, né? O que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha gostado. Tem uma aula na nossa Universo Drua, que é o nosso curso online. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nessa aula que a gente colocou, a gente descreve não só os subdoshas de Vata em profundidade, no contexto ali do Ayurveda, dos tratamentos que a gente utiliza em cada um dos desequilíbrios desses subdoshas, né? A gente vai falar também da interação que existe entre um subdosha e outro, entre, por exemplo, o Pranavayu com o Dhanavayu, né? Os distúrbios, problemas de saúde relacionados com esses subdoshas. Além disso, além desses subdoshas de Vata, a gente vai falar também sobre os subdoshas de Vata, de Pitta e de Kapha, né? Então, todos eles a gente vai descrever no curso, nosso curso online. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você quer se aprofundar nesse conhecimento, se você tem interesse, se você gosta disso, se você é
tanto da área do yoga, ou da área do Ayurveda, ou de práticas integrativas, se você gosta desse assunto de Ayurveda, se você quer aprender mais também sobre plantas medicinais, especiarias, né? As nossas melhores aulas a gente está colocando lá nesse curso online. Então, eu sugiro, considere você se inscrever nesse curso e fazer parte, seja membro da nossa, desse nosso curso, e a gente vai postar aulas lá semanalmente. A gente tem sempre aulas desses assuntos, né, de Ayurveda, yoga, meditação, psicologia do Ayurveda, alimentação. A gente colocou também receitas, né, receitas saudáveis que a gente tem de acordo com a Ayurveda, né, e que sejam úteis e práticas, né, de acordo com cada estação do ano. Então, esse assunto é um assunto que é grande, então exige um plano de assinatura. É por isso que esse curso, né, esse Universo Drua, é um plano de assinatura anual, que você tem acesso a aulas semanais e os nossos principais conteúdos, alguns vídeos que a gente posta aqui no YouTube e depois a gente deixa exclusivo para membros lá desse curso online, e outros vídeos que a gente só posta lá também, que estão exclusivamente produzidos para essa comunidade, como no caso dessa aula, né, dos subdoshas de Vata, Pitta e Kapha. Essas aulas estão presentes somente lá, né? E essa aula que eu trouxe aqui para o YouTube é essa interação, né, entre os subdoshas de Vata e os asanas do yoga, né, os chakras, essa interação, essa relação que a gente faz também, essa correlação com o yoga. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Considere dar o seu curtir, o seu compartilhamento para quem você acha que vai se beneficiar desse assunto, ou deixar algum comentário. Se você já conhecia esses subdoshas, escreve aqui para a gente nos comentários, né? Se você gostou da aula, comenta, né? Escreva qualquer coisa aí nos comentários e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!